João, pois é, ontem, né, a gente teve aí o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 anos e 3 meses. A defesa ainda pode recorrer, né? Mas eu até comentei, né? Não vou entrar aqui no mérito da decisão, falei muito mais sobre o voto da ministra Carmen Lúcia, mas eu queria que você já fizesse essa análise. Foi justo, não foi justo, em relação também a outros ex-presidentes? A gente, infelizmente, fica com essa marca ruim, né? Mais um ex-presidente preso. Mas faça a sua análise desse julgamento. Perfeito, Ju. Como você trouxe, é uma notícia independente de lado político que a gente não gosta de dar no aspecto histórico da política brasileira, né? A gente fica até um pouco triste, porque já é o 4º ex-presidente condenado desde a redemocratização, um período muito curto. Bolsonaro se junta na linha histórica internacional a um grupo muito seleto. Apenas 10 chefes do executivo foram condenados por golpe de Estado desde o período pós-Segunda Guerra, então é um grupo muito seleto. A condenação mais dura também entre os ex-presidentes, né? 27 anos e 3 meses. Agora, dentro do campo, sobretudo jurídico, é uma condenação vista como razoável. A gente tinha uma previsão de uma pena de até 40 anos e o tempo de 27 ele foi visto como um quesito de razoabilidade legal. Lógico que cabe recurso. Agora, o recurso que cabe é um recurso dentro dos embargos de declaração. O que é que a gente quer dizer com isso? É um recurso que os advogados podem impetrar, mas ele será julgado pela própria primeira turma, ou seja, não será levado ao plenário. Portanto, todos os ministros, os 5 que voltaram, olharão novamente os embargos e, logicamente, vão decidir se fazem algum tipo de relaxamento. Então, assim, provavelmente não terá muita funcionalidade, né? Só vai servir para adiar um pouco o cumprimento da pena, mas ela não é inevitável de forma alguma. Agora, João, como é que você avalia, como é que isso impacta, né, nas eleições do ano que vem, aqui na Bahia, no Brasil, né, como um todo? Inclusive, a gente trouxe aqui no início do programa declarações de deputados estaduais bolsonaristas, Diego Castro, Leandro de Jesus, obviamente contrários aí à condenação, mas como é que você avalia de uma forma geral do impacto aí desse julgamento, dessa condenação nas eleições do ano que vem? Olha, Diego, um impacto muito grande, né? Isso mexe com o tabuleiro político. Eu tenho observado que muitos candidatos querem herdar esse espólio, né? Essa herança política de Bolsonaro. A gente viu até o governador de São Paulo, Tarcísio, que costuma ter um posicionamento moderado, fazer menções contra o Alexandre de Moraes, o ministro. Já o próprio Caiado também já falou que, se eleito for, ele será logicamente a favor da anistia, né, para poder livrar o Bolsonaro dessa pena. Então mexe muito com o tabuleiro político do ano que vem. A grande questão é quem vai conseguir de fato herdar esse espólio político do ex-presidente Bolsonaro. O Tarcísio é quem mais tem se destacado nesse sentido, mas, como diz o ditado, eu percebo que ele está entre a cruz e a espada. Ele precisa atrair 2 tipos de eleitores completamente distintos, completamente divergentes. O primeiro é o eleitor bolsonarista, um eleitor que está ressentido, um eleitor que está triste, e é um eleitor que, via de regra, costuma ser bastante radical. Apoia quem de fato apoia Bolsonaro com total fidelidade. Mas o Tarcísio também, para além desse espólio do ex-presidente Bolsonaro, ele precisa cativar os eleitores moderados. As pessoas que acreditam que o país precisa sair dessa polarização, precisam buscar uma terceira via. Então a grande questão é quem herdará de fato os votos de Bolsonaro. Agora a gente tem tempo. Mas você acredita que ele é a terceira via? O Tarcísio, não. O Tarcísio com certeza faz parte da polarização. As pessoas só querem enxergar uma figura um pouco mais moderada. Porque, Ju, eu fico bastante triste com tudo que tem acontecido pelo seguinte: a gente tem tratado a política, e eu gosto sempre de trazer para o nosso dia a dia, né, para a nossa realidade. O torcedor do Bahia tá um pouco triste, mas eu vou citar um Bavi. A gente tem 2 lados. Os torcedores, né, que são nós que somos eleitores, geralmente muito apaixonados pelos 2 lados. É como se a gente assistisse ao jogo sem o mínimo conhecimento das regras. A gente não sabe o que é que está se passando. A gente só quer que o nosso lado vença de qualquer forma. A gente quer que o Bolsonaro seja punido e que seja a pena mais grave. A gente quer que ele seja absorvido e que Lula seja preso. Então a gente muitas vezes ignora fatores constitucionais, fatores políticos, fatores históricos, e a gente só quer a prevalência de um dos 2 lados. Então é um Bavi praticamente apaixonado que a gente costuma chamar, né, no termo técnico, de polarização política.
E na Bahia em si, você acredita que essa condenação possa ter um peso maior? Pode beneficiar algum lado? Aqui também a gente tem essa polarização, né? O governador Jerônimo Rodrigues, que vai para reeleição, e o ACM Neto, tentando mais uma vez. Aí você acha que essa condenação pode favorecer ou desfavorecer algum dos lados? Ju, a condenação por si só acaba sendo um trunfo, né, para o lado petista. Aquela alegria de você falar que realmente o ex-presidente Bolsonaro foi o grande orquestrador do golpe, então você tem ali essa carta na manga, mas é uma carta que funciona só para quem já vota no PT. Você não vai conseguir atrair eleitores moderados, você não vai conseguir tocar em temas sensíveis, exemplo da segurança pública, trazendo um tema desse. Então eu acredito que pro PT é um grande trunfo. Agora, pro ACM Neto, ele não ter um palanque bolsonarista, apesar de ter João Roma ao seu lado, é muito melhor. Ele tem um candidato um pouco mais moderado para ele dividir esse palanque nacional, acaba sendo melhor. Ele realmente tem mais capilaridade política para isso, sem entrar em aspectos tão extremos da política nacional, que com certeza repercute aqui. Eu acho que, por outro lado também, não sei se você concorda, João, mas a própria prisão do ex-presidente, né, a eventual prisão, teve a condenação, você acha que pode causar até um certo fortalecimento do bolsonarismo, por outro lado, independentemente de quem seja o candidato, né, nas eleições do ano que vem, mas você acha que pode ter esse impacto também de um fortalecimento do bolsonarismo? Olha, Diego, com certeza. E eu acho que um dos aspectos que a gente vai poder fazer essa observação de forma mais concreta na prática é com a eleição dos deputados. A gente já tem hoje na Assembleia Leandro de Jesus, Diego Castro, ambos do PL, que se colocam na condição de bolsonaristas, mas outros deputados também, por exemplo, o Capitão Alden, deputado federal, aderem a esse movimento, e há uma tendência que a gente veja muitas pessoas também tentando incorporar, né, esse movimento de ressentimento do bolsonarismo, transformando em uma candidatura ao legislativo e podendo galgar esse espaço. Eu acho que uma manifestação muito simbólica disso vai ser na eleição de deputado. Agora, e esse movimento, inclusive, aconteceu muito com a eleição de Lula, né? Teve aquela movimentação, aquela indignação também por ele ter sido preso, e ele voltou fortalecido, né? Você acha que esse movimento pode acontecer também com o Bolsonaro? Eu acredito que sim, Ju. Quando a gente realiza o aspecto máximo, né, que é o da prisão, da pena, da condenação, até mesmo aqueles que são moderados falam, será que é pra tanto? Será que merecia realmente tudo isso? Começa a pairar certas dúvidas na cabeça. Agora, assim, só para estabelecer um elo de distinção entre o que ocorreu com Lula e o que está acontecendo com Bolsonaro no aspecto prático da política. Perfeito. O Lula, quando ele foi condenado, o Haddad, ele demorou muito para se manifestar enquanto candidato. Ele praticamente só teve a candidatura deferida muito próximo do registro de candidatura. Então a gente ficou naquele impasse, vai ser candidato, não vai ser candidato? Não, e Lula era candidato, né? Lembram? Mesmo preso, impossibilitado de... Nos 45 do segundo tempo. O que dificultou a candidatura de Haddad, dificultou, né? Você não teve uma viabilidade de correr trecho, de rodar o Brasil. E hoje, do lado bolsonarista, você vai ter um tempo de você fazer essa adequação. Então essa é a principal distinção na prática para 2026. Apesar de que mesmo, né, o ex-presidente aí, com a candidatura, com a impossibilidade, né, de se candidatar no ano que vem, quando você se questiona aos bolsonaristas quem é o candidato que eles apoiam para a presidência no ano que vem, todos citam Bolsonaro, mesmo ele estando inelegível, né? Verdade, pois é. João, tem uma opinião aqui de um ouvinte do William, vamos ouvir, eu quero depois o seu comentário. Fala Di, fala Ju. Bom dia, Oi, William. Bom dia. William aqui do Jardim das Margaridas. Apesar de, em partes, concordar que Bolsonaro ele deveria, em algum momento, receber alguma sanção pelo comportamento dele, como dar também credibilidade a um judiciário que solta gente que teve dinheiro na cueca, que é condenado em 3 instâncias, gente com dinheiros na mala. É surreal. Como confiar no nosso sistema judiciário? Tá aí a opinião do William, né? Ele questionando, o questionamento de muitos brasileiros também, né? Sobre as decisões do nosso Supremo. Isso. Ju, o único lado positivo que eu vejo disso, eu acho que
diante da vida e da política, a gente tem que olhar sempre sobre dois aspectos, né? É que anteriormente as pessoas, por exemplo, elas gostavam muito da seleção brasileira e sabia a escalação de cor, mas quando você tratava de política e de judiciário, às vezes as pessoas não sabiam nem o que era STF. Verdade. Hoje, quando a gente vai conversar com as pessoas, a gente observa o contrário. Quando a gente vai falar, vai ter jogo do Brasil hoje? Não sei. Quem vai jogar? Neymar, eu acho que tá fora. Quem são os jogadores? Quem são os jogadores? Não faço ideia. A não ser o Jean Lucas, né? Que foi muito saudado pela torcida tricolor. Mas no ponto de vista judiciário e político, as pessoas reconhecem hoje a atuação do STF, independente... Até questionam, né? Isso, independente de julgar se está extrapolando as vias judiciárias, os aspectos dos ritos constitucionais, mas as pessoas sabem que, por exemplo, como é o comportamento de voto, geralmente, de Alexandre de Moraes, por exemplo, e o mesmo se aplica ao que ocorreu com o ministro Luiz Fux. Havia uma previsibilidade a respeito do voto dele. Então, acho que o único lado positivo, que a gente precisa ter uma luz no fim do túnel, né? O que eu costumo dizer, é essa vontade das pessoas de aprenderem um pouco mais sobre o processo, ainda que do ponto de vista crítico, ou que às vezes você realmente acabe se passando um pouco no limite da crítica, mas você absorve esse conhecimento, sabe que são 11 ministros, sabem como eles pararam lá, percebe que geralmente são indicação de presidente, e as pessoas vão fazendo suas ligações, suas teorias da conspiração, mas é a única, assim, o lado positivo que a gente enxerga nesse momento. E o que eu acho melhor ainda é que se essas pessoas, se a gente pode dar opinião, é porque vivemos num país democrático. Perfeito, né? Ju, perfeito. Vivemos num país democrático e é por isso que a gente pode dar a nossa opinião, é por isso que a gente pode estar aqui conversando, é por isso que o William pode questionar, né, a condução do judiciário, porque vivemos numa democracia e a gente precisa continuar nesse Estado democrático de direito, né?